Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos falar hoje da palavra de Deus que se encontra lá em Gálatas 6, Gálatas 1, versículo de 1 a 9. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós nesse dia. Diz assim. Aliás, vamos ler a partir do verso 6. Diz assim: Admira-me que estejamos passando não depressa naquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Bom, irmãos, vamos então orar a Deus, pedir sua orientação para podermos entender e compreender a sua palavra. Grande Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia. Ó Deus, venha nos conduzir neste momento para a reflexão da Tua palavra, que ela possa, Deus, ser entendida e possa falar ao coração de cada um. E no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, por que precisamos da graça de Deus? E se nós formos compreender o Evangelho, humanamente falando, ele pode ser definido em três aspectos, mas, fundamentalmente falando, de nada ele valeria se não for a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos outorgou esse privilégio e nos deu também a oportunidade de pregar, de falar da sua palavra. E nós podemos definir qual a melhor palavra para o Evangelho. Eu sei que nesses tempos que nós vivemos, muito tem se falado do Evangelho, mas um Evangelho que causa muitas vezes medo, causa muitas vezes temor. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus mais por medo do que por respeito ou talvez por necessidade. E dentre esses aspectos que nós vamos definir aqui, através da palavra de Deus, o que é o Evangelho, primeiro, será que podemos definir o Evangelho, que é a fé? Se nós formos falar humanamente falando, não é a fé, porque a fé ela se encontra presente em todas as situações que nós vivemos e em todas as religiões, inclusive também nas superstições e até mesmo em jogos de azar. A fé está presente. É verdade que a fé, no sentido bíblico, ela é exclusivamente cristã. Mas a palavra, ela se perdeu no vazio do mercado, do mercantilismo, da religião, que tem surgido e tem sido motivo, muitas vezes, de vergonha, muitas vezes, porque as pessoas têm definido o Evangelho mais como um pretexto do que uma necessidade para a vida de cada um. Mas essa palavra fé, ela se perdeu no vazio, né, do mercado, dos bens simbólicos, né? Mas nós
podemos dizer que sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, a fé, ela não passa de algo humano. Agora, sabemos que pela palavra de Deus, né, a verdade é que a fé, ela é exclusivamente cristã, de acordo com a palavra de Deus. Podemos definir outra palavra importante também, será o amor? Não, também não é o amor, porque ele não é exclusivo dos cristãos. O amor, ele existe até onde não há fé. Pode não ser o amor bíblico, mas é amor. É interessante que o amor, ele leva as pessoas a cometer atos. Muitas vezes, eu estou falando do amor humano, não do amor cristão. Esse amor do qual ele é pregado, é falado, em versos e em prosa, ele muitas vezes leva a pessoa a cometer coisas horríveis. Então, o amor que leva as pessoas a se dedicar ao seu próximo como a si mesmo, embora não creia em Deus, até nisso o amor ele é colocado. Muitas vezes a pessoa ela demonstra amor, mas muitas vezes não crê em Deus. Por isso que para nós definirmos o Evangelho, a palavra de Deus, o amor, nós não podemos levar isso em consideração, porque o amor, ele está em todas as pessoas, mesmo que não demonstre, né? Será que é a esperança? Não, também não é a esperança. Porque a esperança é o motor de todas as coisas, de todas as religiões e até dos sistemas filosóficos. Além disso, tendemos, mesmo os cristãos, a sustentar a nossa esperança na nossa própria capacidade. Nós muitas vezes ficamos na expectativa, esperamos algo, mas sequer buscamos a Deus. E sabemos que a fé, sem a graça misericordiosa de Deus, ela não tem valor algum. Eu estou falando para Deus, porque a maioria das pessoas buscam esses três aspectos: a fé, o amor e a esperança, única e exclusivamente pensando que através disso nós vamos adquirir várias coisas, através da fé, através do amor, através da esperança. E quantas vezes as pessoas demonstram amor, estão fazendo o bem e demonstrando o amor, mas muitas vezes esse amor não passa de um amor que está querendo algo em troca. E quantas vezes nós esperamos algo, mas não confiamos em Deus. E esperamos na nossa perspectiva de que nós somos poderosos, de que nós podemos resolver todas as coisas, que nós podemos, através dessa esperança humana da qual faz parte da nossa vida, e até mesmo de buscar a salvação. E achamos que através de nós mesmos nós podemos
ser salvos. Daí então o valor do evangelho para as pessoas. E Paulo ele define, né, o evangelho, né? Ou seja, nós podemos definir e dizer que a graça é o melhor vocábulo para definir a natureza do cristianismo e do evangelho. Então não adianta nada nós termos fé, nós temos amor, nós temos esperança, se a graça misericordiosa de Deus não nos alcançar. E essa graça misericordiosa de Deus, ela só vai nos alcançar a partir do momento que eu reconheço que eu preciso de Deus. Que não é pelas minhas forças, não é pelo meu saber que eu vou alcançar a Deus. E é interessante, irmãos, que embora nós sabendo disso, nós cristãos, nós muitas vezes temos dificuldade em viver a graça de Deus. Então nós precisamos da graça de Deus. E o texto aqui fala sobre por que precisamos da graça de Deus. Porque é ela que move a nossa vida. Porque se não fosse a graça misericordiosa de Deus, nós seríamos consumidos. E nós muitas vezes, sabendo disso, mesmo assim nós não vivemos pela graça. E muitas vezes, irmãos, nós pregamos, falamos sobre o texto bíblico, e nós falamos mais sobre a lei, sobre o perigo, sobre o que vai nos acarretar de mal, do que do evangelho. Por isso que no início eu disse que muitas vezes as pessoas estão indo buscar o evangelho mais por medo e não porque estão buscando a graça de Deus. E a nossa dificuldade de entender a graça, ela advém também da nossa dificuldade em olhar a vida sob as perspectivas de Deus, que é a radicalmente diferente da nossa. A visão que nós temos, né, é de justiça. E como Deus nos vê, Ele nos vê com graça, com misericórdia. Isso é verdade em nosso relacionamento com outros, ou mesmo em nossa autocompreensão. Ele vê a sua igreja, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele vê com graça. E os nossos olhos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, vê a igreja com justiça. Muitas vezes nós julgamos o nosso irmão, mesmo sem compreender os seus motivos ou as suas necessidades. E muitas vezes nos nossos relacionamentos, nós vemos as pessoas mais como julgamento. Se você está conversando com alguém e aquela pessoa não tem Jesus Cristo como seu Salvador, o que vem na sua mente? É que ele vai para o inferno, não é verdade? É isso que nós muitas vezes julgamos antes de falarmos do Evangelho. Antes mesmo de pregar a palavra de Deus à pessoa, nós já o quê? Julgamos aquela pessoa. Porque achamos que nós somos mais importantes. Então a nossa dificuldade de entender a graça advém da nossa dificuldade em olhar a vida sob as perspectivas de Deus, né? Que é diferente do nosso olhar. Ele vê a sua igreja, como eu já disse, né, com misericórdia. Ele vê com graça. E muitas vezes Deus não nos julga com justiça. Eu sim. Eu muitas vezes me julgo com justiça. E até muitas vezes com severidade, né?
Eu sei que esse assunto ele requer de nós mais tempo, né? E se nós formos olhar sob a perspectiva da palavra de Deus, nós precisamos da graça para sermos justificados, né? Nós precisamos da graça para aprovar as coisas excelentes da nossa vida. Nós precisamos da graça de Deus para sermos salvos. E se nós formos olhar, né, precisamos constantemente da graça de Deus. Se nós olharmos na palavra de Deus, nós vamos ver lá os heróis da fé, né? Afinal, qual foi o mérito de Noé em que Deus achou graça? Se você olhar a sua Bíblia, você vai achar lá em Gênesis 6:8. Se você olhar na sua Bíblia em Êxodo 33:11, qual foi o mérito de Moisés para poder falar face a face, como se fala com um amigo? Qual foi o mérito de Davi para ser um homem segundo o coração de Deus? 1 Samuel 13:14. Qual foi o mérito de Maria para que Deus a contemplasse, sendo mãe do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual foi o mérito de Pedro para ser escolhido como líder principal da igreja, contra a qual as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela? Mateus 16:18. E se nós olharmos mais, qual foi o mérito de Paulo para ser chamado de perseguidor e perseguido, lá em 1 Timóteo 1:13? Se nós olharmos isso aqui, esses homens eram tão valiosos como cada um de nós. Nenhum tinha maior importância para Deus. Mas o que aconteceu? Deus lhes infundiu a graça. E Ele pode fazer isso conosco. Por isso que precisamos da graça de Deus para as nossas vidas. Não basta, é importante eu ter fé, é importante. Aliás, a fé, ela é fundamental na nossa vida. O amor é importantíssimo na nossa vida. A esperança também. Mas se nós tivermos isso aqui e não tivermos a graça misericordiosa de Deus, não podemos levar avante o Evangelho, do qual um dia eu fui alcançado, você que está me ouvindo agora também foi alcançado, e você que ainda não foi alcançado pela graça misericordiosa de Deus, hoje é o dia. Não olhe para as nossas falhas, não observe em nós as palavras rudes que muitas vezes nós expressamos, mas olhe para o contexto da palavra de Deus, da qual Deus quer que sejamos alcançados, que é a graça misericordiosa dele. Que nós possamos, irmãos, nesse dia, estarmos refletindo a respeito de tudo que foi dito aqui. Que essa palavra possa ter achado um lugar aí no seu coração. Que o seu coração possa ser preenchido com a graça de Deus da sua vida. Sabemos que o nosso coração, ele tem o lugar de Deus. E esse lugar, ele não pode ser preenchido por outra coisa. E várias vezes a gente ouve as pessoas dizer: estou com um vazio no meu coração. E você pode ter certeza que esse vazio, ele só pode ser preenchido com a graça misericordiosa de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio que está
que existe no seu coração. Que essa palavra ela possa vir de encontro com as suas necessidades e que Deus possa compadecer de nós. Estamos vivendo tempos, momentos terríveis no mundo todo. E é momento de nós estarmos expressando esse amor, expressando a esperança, mas que possamos falar do Evangelho de Deus, falarmos da palavra de Deus onde nós estivermos, em qualquer circunstância que estivermos, que nós possamos exercer a fé, o amor e a esperança pregando a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e tenham todos um bom dia. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai de amor, muito obrigado, Deus, porque ouvimos da Tua palavra aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade, ó Deus, de falarmos da importância da graça de Deus aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, exercer esse papel que o Senhor propôs a nós. E compreendemos, ó Deus, que sem a Tua graça nós não somos nada. Agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom dia a todos.